Vamos começar a análise dos campos magnéticos estáticos com a lei de Biot-Savart, analisando um exemplo mais simples possível, que é o caso de um fio retilíneo. Como é o campo magnético produzido a uma certa distância de um fio retilíneo? Então, vamos primeiro colocar aqui o nosso sistema de coordenadas, traçando os eixos x, y e z. E nós vamos assumir que o nosso fio retilíneo está ao longo do eixo Z. Esse fio pode ter dimensões finitas ou infinitas. Tá? Eu vou colocar aqui, vou deixar isso em aberto depois. É só uma questão de definir os limites de integração para sabermos o campo magnético produzido em cada situação. Tá? Então, dada uma corrente I passando pelo condutor, qual é o campo magnético, qual é a intensidade de campo magnético H produzida a uma certa distância desse fio. Então, todo o problema pode ser resolvido usando a lei de Biot-Savart. Basta que nós tenhamos a definição, primeiro, quem é o dl, que representa um elemento infinitesimal de corrente. Precisamos saber quem é o vetor distância, que liga esse elemento até o ponto onde queremos calcular o campo. E depois precisamos calcular a integral. Então aqui, se nós calcularmos a integral dos dois lados, nós temos a resposta. Então, o primeiro passo, quem é o dl? E o segundo passo, quem é o vetor distância r que liga esse dl até o ponto onde nós queremos calcular o campo magnético. Podemos resolver esse problema utilizando coordenadas cartesianas? Podemos, sem nenhum problema. A questão central do não uso de coordenadas cartesianas é o seguinte: se eu quero calcular o campo magnético a uma certa distância do fio, mas em outro ponto do espaço, eu tenho que repetir todos os cálculos. Então, pela simetria da distribuição de corrente, pelo formato que a corrente tem no espaço, nós simplificamos o nosso cálculo do campo magnético utilizando o sistema de coordenadas cilíndricas. Em coordenadas cilíndricas, se vocês lembram, a distância até a origem é chamada de ρ, a altura é z, e aqui nós temos a variável φ, representando então os pontos ou o ângulo em torno desse sistema de coordenadas. Tá? Então, já em coordenadas cilíndricas, quem é o deslocamento diferencial dl nessa direção? Esse deslocamento é um dz na direção do vetor unitário AZ. Nós também precisamos definir quem é o vetor distância. A distância desse ponto até o fio, nós já sabemos que é ρ. Essa altura aqui é uma altura z qualquer, que vai entrar depois no cálculo da integral. Então, nós não sabemos ainda qual é essa altura. Então, o vetor distância desse elemento de corrente até esse ponto tem uma componente para baixo de comprimento z e tem uma componente apontando para fora de comprimento ρ. Então, esse vetor distância ele é ρ na direção do vetor unitário a ρ, mais z na direção do vetor unitário menos az. Eu coloquei aqui o sinal no vetor unitário, mas podemos também colocar o sinal negativo aqui na frente. Então, assim nós temos definido quem é o dl e quem é o r. Agora nós precisamos o quê? Precisamos definir quem é o produto vetorial
dl vetorial R. Calculando esse produto vetorial em coordenadas cilíndricas, como se calcula o produto vetorial? Da mesma forma que nós calculamos em coordenadas cartesianas. Na primeira linha nós temos vetores unitários, nesse caso a ρ, a φ e a z. Na segunda linha nós temos as componentes do primeiro vetor, nesse caso só dz. E na terceira linha nós temos as componentes do segundo vetor, que é ρ a ρ menos z a z. Aqui eu vou estender duas colunas para calcular o produto vetorial. E qual o resultado disso? Fazendo os cálculos, temos ρ dz a φ e todos os outros produtos têm como resultado zero. Então aqui nós já temos um indicativo da direção do campo magnético. O campo magnético tem direção do vetor unitário a φ. Então nesse ponto ele aponta para lá. Ele aponta, como eu já havia mencionado antes, dado uma corrente na direção para cima, o campo magnético nesse ponto é entrando na folha. Isso fica explícito aqui nesse vetor unitário. Então, dl vetorial R já está resolvido. Então vamos adiante. Agora nós precisamos substituir na lei de Biot-Savart e calcular a integral. Então o campo magnético total é o quê? A soma das componentes infinitesimais e dl vetorial R. E dl é ρ dz na direção a φ sobre 4π. Faltou ainda calcular módulo de R ao cubo. Quem é o módulo de R ao cubo? Módulo de R é raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes do vetor R, que é ρ ao quadrado mais z ao quadrado. Se elevarmos ao cubo, nós elevamos aqui ao cubo também. Então, módulo de R ao cubo é ρ ao quadrado mais z ao quadrado na 3 meios. Então, aqui fica ρ ao quadrado mais z ao quadrado na 3 meios. Se nós temos um fio finito, basta colocarmos aqui os limites de integração. Nós conseguimos calcular o campo desse fio finito. Se o fio for infinito, nós colocamos menos infinito a mais infinito. Então veremos esses dois casos, como calcular o campo nessas duas situações. Aqui nós podemos simplificar alguma coisa. Corrente é constante, 4π é constante, então são termos que nós podemos tirar da integral. Além disso, não tem mais muito o que fazer. Ρ dz, ρ ao quadrado mais z ao quadrado na 3 meios. Direção a φ. Esse tipo de integral é um pouco complicado de ser resolvido. Então, qual a alternativa para esse tipo de integral? Vejam que o z está aqui no denominador, é a nossa variável de integração. Nós temos que somar as contribuições ao longo do eixo z. Uma das alternativas é fazendo uma mudança de variáveis. De que forma? Se ao invés de nós integrarmos ao longo de z, nós definirmos um ângulo alfa, e esse ângulo variando de menos um certo valor até mais um certo valor, nós podemos então
simplificar o cálculo dessa nossa integral. Então vamos lá. Se esse ângulo alfa apresenta uma relação de triângulo retângulo aqui, considerando, claro, que esse ângulo aqui seja um ângulo reto, né? Nós temos o quê? Que cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou z sobre ρ, é igual a tangente do ângulo alfa. Então, fazendo mudança de variáveis. Na verdade, é uma substituição trigonométrica, né? Então, a primeira mudança vai ser o quê? Tangente do ângulo alfa vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ou a mudança de variáveis, no caso, a variável z vai ser substituída por ρ vezes tangente do ângulo alfa. Vocês vão ver que de início, aparentemente vai ter uma certa complicação, mas muitos termos vão simplificar. Então, só redesenhando aqui do lado. Aqui tem o fio, aqui tem o ângulo alfa, aqui tem ρ e aqui tem z. Então, a tangente de alfa é z sobre ρ. A segunda substituição. Bom, primeiro nós substituímos z. De que forma nós podemos substituir dz? Se nós calcularmos a variação de z com relação a alfa, ou seja, a derivada dessa função z, nós temos o quê? Variação com relação a alfa de z, que é ρ tangente alfa. Quem é a derivada de tangente alfa? Secante ao quadrado de alfa. Então aqui surge a seguinte simplificação. dz é igual a ρ secante ao quadrado de alfa de alfa. Então temos a segunda substituição. Além disso, nós também já podemos calcular quem é o denominador, esse termo ρ ao quadrado mais z ao quadrado na 3/2. Então, fazendo o cálculo desse termo, ρ ao quadrado mais z ao quadrado na 3/2, substituindo por z que nós já calculamos antes, fica o seguinte. Eu vou colocar aqui ρ ao quadrado em evidência. Por quê? Aqui vai surgir ρ ao quadrado vezes 1. E quando calculamos z ao quadrado, notem que aqui vai surgir ρ ao quadrado mais tangente ao quadrado de alfa. Então, aqui vai ficar ρ ao quadrado mais tangente ao quadrado de alfa. Tudo isso na 3/2. Quem é 1 mais tangente ao quadrado de alfa? Esse termo aqui é secante ao quadrado de alfa. Então, surge ρ ao quadrado, secante ao quadrado de alfa, tudo isso elevado na 3/2. Ou seja, tiramos a raiz e elevamos ao cubo. Então, a substituição para ρ ao quadrado mais z ao quadrado na 3/2 é a seguinte. É simplesmente ρ ao cubo secante ao cubo de alfa. Então temos também a substituição do termo do denominador. E agora então voltamos à nossa expressão da lei de Biot-Savart. Então, dado o nosso campo magnético, H, ele é resultado então da corrente dividido por 4π, integral ρ dz. Aqui, ρ dz. Quanto é? É ρ. dz já foi calculado. É ρ secante ao quadrado de alfa. Então,
Então aqui tem uma multiplicação, fica ρ ao quadrado. No denominador, faltou colocar a direção, na direção a φ. No denominador temos ρ ao cubo secante ao cubo de alfa. Então, aquilo que parecia complicado agora vai simplificando. Conseguimos eliminar esse ρ ao quadrado do numerador, cancelar com esse termo do denominador, surge ρ no denominador. Ρ é a distância até o fio, ela é constante. Então esse termo também pode sair da integral. Então o resultado é h igual a corrente sobre 4π vezes ρ. E agora fica a integral. Secante ao quadrado sobre secante ao cubo. Sobra secante no denominador. 1 sobre secante é cosseno do ângulo alfa. Então aquela integral complicada se tornou uma integral bem mais simples. Quais são os limites de integração? Bom, agora vai depender de o fio ser finito ou infinito. Para um fio finito, supondo um ângulo alfa 1 e um ângulo alfa 2 qualquer, para um fio finito, o campo magnético a uma certa distância ρ do fio é corrente sobre 4π vezes ρ, integral de um ângulo alfa 1 até um ângulo alfa 2, cosseno alfa de alfa, direção a φ. Qual o valor da integral de cosseno? A integral de cosseno tem valor seno. A derivada do seno é cosseno. Então a integral tem um valor relativamente simples. E aqui então fica corrente sobre 4π ρ seno de alfa. Então substituindo os limites de integração, podemos calcular seno de alfa 2 menos seno de alfa 1 na direção a φ. Isso vale então para qualquer valor aqui de ângulo, tanto negativo quanto positivo. Então se consegue calcular esse campo magnético de uma forma bem mais simples do que aparentemente nós vimos, né? Então aqui tem o campo magnético do fio finito. O resultado mais interessante surge para um caso hipotético de fio infinito. Então, para um fio infinito, quais são os valores de alfa 1 e alfa 2? Alfa 1 vai assumir o valor menos π sobre 2 radianos, menos 90 graus. Alfa 2 vai assumir o valor mais π sobre 2 radianos, que é mais 90 graus. Então, nessa situação, como fica o cálculo do campo magnético? O campo magnético, então, calculado pela lei de Biot-Savart a uma certa distância de um fio hipoteticamente infinito. Sabemos que isso não é possível na prática, mas que pode ser utilizado para estudo e dá um resultado bastante interessante. É o seguinte: a integral daquele mesmo valor, cosseno alfa de alfa na direção a φ. Então, como é o campo magnético a uma certa distância desse fio? Aqui nós temos um seno de π sobre 2 menos seno de menos π sobre 2. Quanto é o seno de 90 graus? O seno de 90 graus é 1. E o seno de menos 90 graus é menos 1. Então aqui menos com menos vai ficar mais. E o resultado disso tudo aqui é 2.
Então, o campo magnético a uma certa distância ρ de um fio infinito. Falta eu colocar aqui a direção afim. Tem como valor corrente sobre 2π ρ direção afim. Ampere por metro. Então as dimensões aqui podemos conferir. Corrente em ampere, 2π adimensional, distância ρ em metro. Então ampere por metro. Uma expressão bastante simples e que tem um significado muito importante, porque 2π ρ, se vocês analisarem aqui na figura do fio e do ponto do espaço onde nós queremos calcular o campo, nada mais é do que um comprimento de circunferência cujo o raio é a distância desse ponto até o fio. Então, 2π ρ, vejam a simetria do campo magnético. Uma simetria cilíndrica, né? Dando uma ideia então de comprimento aqui. Mais adiante na lei de Ampère nós vamos ver como isso pode ser útil para nós. Então, de uma forma bem simplificada, dada uma corrente saindo aqui da página, o campo magnético no entorno desse fio condutor, ele é circular, concêntrico, e ele decai 1 sobre ρ em função da distância. Então, dada uma corrente I, o campo magnético no entorno, dado uma distância ρ, ele tem um determinado valor. Dado uma outra distância ρ, ele tem um valor um pouco menor. Mas sempre um campo magnético circular a esse condutor. Então esse é o exemplo mais simples que nós podemos trabalhar. É o caso do condutor retilíneo sendo percorrido por uma corrente. Ah, professor, mas e se o condutor for composto por vários segmentos retilíneos? Nós calculamos a contribuição de campo magnético de cada segmento retilíneo e nós podemos então calcular o campo magnético total em um certo ponto do espaço. Basta então fazer essa análise por partes, né? Aqui nós fizemos um caso de um fio retilíneo único, mas sabemos muito bem que em outras situações nós temos outras configurações de condutores no espaço. Então espero que vocês tenham entendido esse primeiro exemplo da aplicação da lei de Biot-Savart e como ele pode ser estendido para outros exemplos.